votar em mim. E ele, claro, que vai votar nela, ao invés de votar na amada dele do programa, Larissa, que tá com ele ali desde o começo. E assim aconteceu, ela votou na Amanda. E aí criou um super climão no quarto dela, porque falaram, e a nossa estratégia, como é que fica? Pois é. Aí fica desse jeito aí. E aí criou um super clima. A Domitila ficou muito chateada com isso também. E aí a Marvela, ela justificou um pouquinho o motivo de ter votado. Falou que não pensou muito bem. Acho que a gente tem esse vídeo pra mostrar. Vamos ver? Olha lá. A mina faz essa mesma lição. A lição é pra aprender todo momento do jogo. Eu sempre cedi tudo pelo grupo, sempre. Sempre coloquei na frente tudo que é pelo jogo, pelo grupo. Naquele momento em que não tinha saída, que eu só enxerguei outras pessoas. Eu não me enxerguei, eu só enxerguei que a minha maior aliada estava. Eu não consegui pensar em outra coisa. Não consegui processar, eu não consegui. Eu tenho um tempo de processamento que é diferente de vocês. Porque a Larissa, pouco antes da votação, Ana, a Larissa virou pra Marvela e falou, Marvela, a gente fez de tudo pra te proteger. E aí ela ficou mexida com essa informação da Larissa, porque realmente o quarto do Grupo Deserto, ele fez muito isso. Fez de tudo pra proteger a Marvela, mas no final das contas, ela acabou indo, se livrou no bate-volta, mas foi uma super tensão nessa madrugada. E vai continuar assim, né? Gente do céu. Tá babado. Aí é o seguinte, ó. Nós tivemos só uma passagem, né? Um gostinho. Um meteoro passando aqui com Tati. Eu tô muito feliz. Mas amanhã ela tá de volta, tem mais, porque as coisas vão acontecer, porque tem jogo da Discord. Essa noite vai ser um... Oba! Ninguém dorme. Enfim, mas aí tem... E aí logo... Você acha quem vai dessa vez aí? Você pode? Olha, eu acho muito que a Domitila vai sair, vai ficar tranquila nesse paredão. Eu acho que vai ficar entre Kay e a Sara. Eu acho que eu tô apostando mais na Kay, por toda a configuração do jogo das últimas semanas. Aliás, hoje completa 50 dias de programa, então já tem toda uma trajetória, então acho que é isso. Mas antes de encerrar, eu queria mostrar uma imagem que me dá muita honra. Teve uma caricatura feita pelo grande Paulo Caruso, que nos deixou no sábado. Quando a gente vira caricatura, né? Ainda mais pelas mãos desse gênio aí, é muita areia pro caminhãozinho, né? Coisa mais linda. Eu deixo aí meus sentimentos pra família. Um beijo carinhoso, viu? No irmão, principalmente, do Caruso, que é irmão gêmeo e, obviamente, deve estar... enfim, nossas condolências. Bom, ou vire a página ou troque o livro, meu filho. Só não sofra por alguém que não vai te dar um final feliz no final, porque você já sabe quando isso vai acontecer, não sabe? Não se sabe. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Tati! Mas Você foi apresentado por Farinha Premium Arapongas e Aracalce. Compre pelo site. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Pessoal, aqui é a BR-369. Olha a força dessa água. Abre aí, abre aí, abre aí.
Olá, bom dia. Este é o Meio Dia Paraná, que já começou mostrando o drama de dezenas de famílias que moram em Bandeirantes, a 100 quilômetros de Londrina. As nossas equipes pegaram a estrada cedinho para acompanhar de perto a situação e daqui a pouco trazem ao vivo mais informações, imagens e depoimentos para gente como estes. Quando eu acordei para atender o telefone, a água já estava pro meio. Eu estava deitada, dormindo. Roupa delas, coisas dos meus filhos, não, nada. Mantimento, nada. Situação complicada, pessoal lá precisando de muita ajuda. Por aqui eu te agradeço por começar mais uma semana com a gente, confiando no nosso jornalismo para te manter bem informado. Vamos com imagens ao vivo de Londrina agora. Faz 27 graus na cidade, vai esquentando conforme a tarde aí começa a se aproximar. Nesse momento o tempo mais firme, mas ainda deve vir chuva por aí. Daqui a pouco tem todos os detalhes da previsão do tempo para a nossa cidade, para a região e para todo o nosso estado. Você é sempre muito bem-vindo para colaborar com a gente. Como fizeram, olha só, os telespectadores que registraram o show de luzes provocadas pelas descargas elétricas ontem à noite nos céus de Londrina e região. Aqui embaixo, a chuva de ontem à noite trouxe novos transtornos. Ruas da zona norte de Londrina ficaram alagadas. Houve pontos também de alagamento aqui na cidade vizinha, em Cambé. E todo esse mau tempo também deixa o trânsito muito perigoso, ainda mais quando as vias ficam desse jeito. Essa aí é a estrada da Perobim, hoje cedo, lá na Zona Norte, um dos acessos entre Londrina e Cambé. A nossa equipe gravava entrevistas hoje pela manhã sobre a situação difícil por lá, quando flagrou um motociclista caindo. Nesta segunda-feira, a nossa equipe também madrugou para acompanhar uma operação da Polícia Civil contra homicídios e tráfico de drogas, um trabalho que envolveu 65 policiais em Londrina. Veja também que mais de 1/3 dos inscritos para o vestibular da UEL não foram fazer as provas, um índice muito alto de abstenção, hein? A gente te conta como foi esse domingo, tenso, claro, para milhares de candidatos. E sabe aquele totem de segurança instalado pertinho da RPC na Avenida Tiradentes? Ele foi retirado. A gente foi atrás de explicações com a Guarda Municipal. Retirado também foi o polêmico projeto para flexibilizar a lei que determina plantio de árvores para cada carro novo vendido aqui na cidade. A proposta saiu de pauta depois de uma recomendação feita pelo Ministério Público. Fiscalização do poder público, serviços, as principais notícias da nossa cidade, da nossa região neste começo de semana. Tudo isso te espera logo depois de um intervalo que é bem curtinho. A gente volta já. Como prometido, intervalo rapidinho, a gente já está de volta para falar sobre uma operação da Polícia Civil que movimentou amanhã, hoje, em Londrina. 2 pessoas foram presas durante essa ação de combate a uma organização criminosa suspeita de envolvimento em crimes de homicídio e tráfico de drogas. Antes do sol nascer, as equipes se reuniram para iniciar os trabalhos. Com alvos considerados perigosos, mais de 60 policiais saíram às ruas para cumprir 16 ordens judiciais na zona sul de Londrina. A Guarda Municipal e policiais de Cambé e Ibiporã deram apoio nas buscas. No Cafezal, um homem foi preso por envolvimento em homicídios e na prática do Tribunal do Crime. Segundo a polícia, ele é mandante da morte de Bruno Evangelista, que aconteceu em 2020, e também faz parte de uma facção que age dentro e fora dos presídios. Para a investigação, o jovem morreu por ter assassinado outra pessoa no mesmo ano. Ocorre que esse indivíduo que morreu tem um irmão ligado com suspeito de ligação com a facção criminosa, que tem atuação dentro e fora dos presídios. Ele teria cobrado essa morte. Houve depois uma AR, que é uma reunião do Tribunal do Crime, e eles decidiram que os 2 indivíduos que estavam envolvidos na morte do Ronit, que é o vulgo Pinduca, deveria morrer o que atirou e não o que estava na garupa. Em razão disso, 10 dias depois, ele acabou sendo assassinado, que é o Bruno César Evangelista, que foi a pessoa que atirou no Ronit. Tem indivíduos envolvidos com organização criminosa, né? Um dos motivos da investigação é apurar o Tribunal do Crime, né? Que é uma conduta que chama bastante atenção da comunidade, né? Dada a gravidade, é o crime querendo substituir o Estado. Então tem a gravidade. Um dos mandados de prisão foi cumprido na cadeia. O investigado agora responde por 2 crimes. A pessoa que está presa, ela está presa por tráfico de drogas, que foi
no ano passado. Isso mostra o quão elas estão relacionadas, né? Hoje ele está sendo cumprido o mandado de prisão dele com relação a este homicídio, como mandante do homicídio que aconteceu em 2020. A polícia esteve em 14 endereços dos investigados e encontrou na casa de uma mulher mais de R$22 mil em espécie. Ela, quando viu os policiais, tentou destruir o celular para acabar com as provas. Segundo a Polícia Civil, o local funcionava possivelmente como um ponto de venda de drogas. A mulher não foi presa e a polícia não encontrou drogas na casa dela, mas as apreensões servirão como provas, já que não é comum tanto dinheiro escondido em uma residência, segundo a polícia. Para a investigação, pelo menos 6 execuções registradas na cidade nos últimos dias têm relação com o tráfico de drogas. Relacionado de que forma? Seja por um domínio territorial, né, uma facção de um bairro tentando invadir o outro, seja por cobrança de dívidas, é muito comum. Ou, no caso do comércio, em que a pessoa tenta invadir o espaço do outro, esse movimento da criminalidade é entendido pela Delegacia de Homicídios, que tenta, na medida do possível, junto com o DENARC, conter antes que isso se alastre. E este domingo também foi bastante movimentado aqui em Londrina, mas por um bom motivo. Teve o vestibular, daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações para você, e também uma outra disputa, a do concurso público da saúde. No período da manhã, fizeram um exame os candidatos aos cargos de nível fundamental e médio. No período da tarde, os candidatos aos cargos de nível superior. Ao todo, eles disputam 41 vagas. Os candidatos tiveram um total de 4 horas para concluir o teste. A remuneração inicial varia entre R$ 2.248 e R$ 12.900, conforme o cargo escolhido. Não houve registro de trânsito intenso próximo aos locais de prova. Vixe, estudei bastante, com a faculdade também tem auxiliado, daí eu espero que dê tudo certo. Mais de 10 mil pessoas se inscreveram, mas a organização divulgou que no período da manhã houve uma abstenção de 30% dos candidatos. Normalmente os concursos de nível fundamental, eles dão bastante abstenção. Então nós já tínhamos aí mais ou menos em mente que poderia acontecer. O secretário de Saúde de Londrina falou sobre a importância desse concurso e quando os aprovados devem começar a trabalhar no município. Nossa expectativa é que no máximo no início do segundo semestre, a gente já consiga contar com esses candidatos nas unidades de saúde do município. É todo um trâmite agora, após a execução da prova, né? Mas o nosso planejamento é que no máximo no início do segundo semestre a gente já conte com esses profissionais. Serão contemplados os pronto-atendimentos, infantil e adulto, maternidade municipal, unidades básicas de saúde e gradativamente iremos recompor aí de acordo com a necessidade do momento. Informações trazidas, então, pelas nossas equipes de plantão no fim de semana e o Meio Dia Paraná, claro, também ligado em tudo que acontece hoje, nas últimas horas. A gente fala agora de um incêndio que hoje pela manhã destruiu uma oficina na zona sul aqui da cidade. Vamos chamar então para essa conversa a Mônica Dal. Mônica, muito bom dia para você. Conta pra gente como é que foi esse incêndio. A Mônica está um pouco travada aqui, vamos ver se a gente consegue seguir com o link dela ou não. Conta pra gente como é que foi e principalmente se tem alguém ferido, né? Oi, Vanessa, espero que vocês estejam me ouvindo. Um bom dia a você, bom dia para todos que estão conosco, uma boa semana também. Pois é, uma notícia triste que a gente traz agora, porque o prejuízo financeiro vai ser muito para esse comerciante. Claro que, felizmente, ninguém ficou ferido nesse incêndio, mas os moradores ali do Parque das Indústrias ficaram bastante assustados, porque o dia estava ocorrendo normalmente, ali as donas de casa fazendo o seu almoço, quando o incêndio começou nessa oficina, nessa funilaria, que fica na zona sul aqui de Londrina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito causou esse estrago na oficina. Aí começa aquela correria. Os vizinhos saíram de casa para ajudar, porque todos os veículos que estavam nessa oficina são veículos de clientes. Então, eles foram até lá ajudar esse comerciante a retirar os carros, também as motos. A gente vê aí nas imagens do Seu Nascimento que há também fuligem em cima desses veículos de clientes, para pelo menos essa pessoa não ter tanto prejuízo. Também recebemos imagens de moradores que mostram a hora que o fogo efetivamente começou e destruiu bastante essa funilaria.
A gente ainda não sabe de quanto foi o prejuízo do dono desse local, mas o trabalho do Corpo de Bombeiros foi bastante demorado. 4.000 litros de água foram utilizados para fazer o combate, já que ali é um local que tem muito material inflamável, principalmente no teto, isso de acordo com o Corpo de Bombeiros. A gente vai ouvir agora o seu Márcio Vicente Cardoso. Ele é o dono da oficina, claro, estava bastante abalado. Vocês vão ver que ao lado dele estava o funcionário, porque ele correu um pouco de risco de ser atingido pelo fogo, mas felizmente ninguém ficou ferido. A gente vai acompanhar essa entrevista do Márcio, que, claro, estava bastante desesperado, ainda tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. Deu um curto, o fogo caiu para baixo, aí caiu em cima da lata de tinta e explodiu. É seu filho? Não, é meu amigo, meu funcionário. Meu amigo, meu funcionário, trabalha comigo. Perdeu coisa de carro, moto, perdeu ferramenta, perdeu tudo. Negócio da vida inteira do senhor. Faz 18 anos que eu tenho oficina aqui. Faz 18 anos. 18 anos. Foi um curto na parte elétrica. Não deu tempo de salvar nada. Só deu tempo de salvar aqueles 2 carros de cliente lá que estavam ali, que conseguimos tirar para fora. Mas tá bom. Deus sabe de faz, Deus sabe de todas as coisas, né? Ainda bem que ele tá bem. Minha preocupação maior é ele. Muita força, viu, seu Márcio, para o senhor, que o senhor consiga se reerguer depois aí dessa tragédia. Infelizmente, a oficina dele vai ficar fechada por um bom tempo, após, claro, ele se recuperar de todo esse estrago. A gente vai acompanhar agora a entrevista também do Corpo de Bombeiros, que falou um pouco desse trabalho que aconteceu por lá. Bom, segundo o pessoal que estava aqui no local, né? Segundo eles, ouviram aí um curto-circuito a princípio, e quando o rapaz olhou, já estava caindo do telhado sobre o material inflamável lá, a tinta, já estava pegando fogo, já tinha atingido o teto e já derrubando o teto. Sim, bastante material inflamável, principalmente no cômodo onde queimou, né? Tinha bastante tinta lá, aumenta sim o risco, mas graças a Deus conseguimos combater logo no início e controlou. Bom, como o sargento acabou de dizer, um material bastante inflamável. Esse curto-circuito possivelmente aconteceu na fiação na parte de cima dessa funilaria. Por isso que é tão importante ficar de olho na manutenção e evitar que esse tipo de situação aconteça. Os bombeiros também explicaram que, pela rapidez desse trabalho, eles conseguiram evitar que o fogo se espalhasse para outras residências. Vanessa, felizmente, só um susto, ninguém ficou ferido. Agora torcer para que o seu Márcio consiga se recuperar, se reerguer e voltar com o seu negócio aí, que ele disse ter esse trabalho por 18 anos. A gente está torcendo por ele. É isso, né, Mônica? É importante, né? O mais importante é que realmente não houve feridos, mas o sofrimento ali ficou bastante claro no depoimento. Obrigada, a Mônica volta daqui a pouco com outras notícias. E agora a gente fala de um dos principais destaques de hoje, que é o alagamento ocorrido em Bandeirantes, que fica a 100 quilômetros aqui de Londrina. Nossa equipe pegou a estrada cedinho para ir para lá. E eu converso agora com a Kathleen Tanan. Kathleen, com quem, inclusive, eu não converso há um mês. Ela voltou de férias na sexta, eu estava gripada, não consegui falar com ela. Hoje saiu super cedo. Então, mais do que nunca, seja muito bem-vinda, Kathleen, com as informações aí que você traz dessa situação bem complicada em Bandeirantes, né? Oi, Vanessa, oficialmente um oi, né, para você depois de tanto tempo aí, né, descansando um pouquinho. É bom estar de volta, mas como a gente sempre fala, né, a gente gosta de voltar com notícia boa, mas infelizmente tem sido um mês bastante difícil, né, tem sido um ano curto ainda no começo, mas bastante difícil. Aqui em Bandeirantes, os moradores enfrentaram um domingo daqueles, viu, debaixo d'água, não vou dizer completamente, porque realmente eles conseguiram sair dessa, mas olha, muita água pelas ruas, inclusive várias casas aí perderam muitos móveis, vários também carros foram perdidos, além de tantas outras coisas. Teve imóvel aí que não resistiu, chegou a ter caída, as paredes, muros acabaram caindo justamente por conta da força da enxurrada e porque já vem chovendo há bastante tempo aqui na nossa região, solo bastante úmido. E durante esse domingo, num curto período de tempo, a Defesa Civil aqui do município de Bandeirantes fala em aproximadamente 150 milímetros, uma quantidade bastante grande aí, até mais do que o esperado para todo esse mês. Justamente por isso que houve uma consequência bastante grave. Essa chuva fez com que 2
Ribeirões transbordasse e tomou conta das partes mais baixas do município. Segundo a prefeitura, 14 bairros foram afetados. A gente está falando de 270 famílias, mais de 1.000 pessoas. A maior parte desses bairros fica na zona urbana, onde nós estamos. Um dos mais afetados é justamente aqui, na Vila Bela Vista. Nós fizemos hoje de manhã um acompanhamento da situação dos moradores aqui das casas, o que eles estavam fazendo, o que eles perderam. O morador contando pra gente aqui que ontem só conseguiu sair de casa porque teve ajuda de uma retroescavadeira. Imagine, você tendo que se segurar numa máquina dessa para conseguir sair de casa, porque a enxurrada estava vindo com força, senão essas pessoas acabavam sendo levadas. Alguns moradores relataram que aí amarraram cordas para que outros moradores pudessem se segurar e não fossem levados pela enxurrada. Felizmente, apesar da destruição, dos prejuízos financeiros, materiais que todos esses moradores tiveram, não há relatos de pessoas feridas, apenas um idoso, ele acabou passando mal durante toda a situação, mas foi atendido rapidamente, já está bem. Não há também relatos de pessoas desaparecidas. Acontece que muitos moradores tiveram que sair de casa, né? Eles não puderam ficar dentro de suas residências, muitos recorreram a parentes, é uma cidade onde há muitas pessoas morando perto de parentes, e outros que não tinham para onde ir foram para abrigos aqui do município. As escolas municipais se transformaram em abrigos, por isso hoje não tem aula por aqui, as aulas estão suspensas para dar apoio a esses moradores. Além de abrigo, essas escolas também estão sendo apoio para doação de roupas, alimentos, água potável, assim como as igrejas católicas e evangélicas aqui do município de Bandeirantes. A gente preparou uma reportagem completa para mostrar daqui a pouquinho. Antes, a gente tem uma entrevista do prefeito aqui da cidade falando um pouco sobre esse trabalho que está sendo feito aqui na cidade. O decreto de calamidade pública que nós baixamos, ele permite o aluguel social. Então nós vamos disponibilizar aluguel social, nós vamos promover o alojamento dessas pessoas, né, da melhor forma possível. E um terceiro passo seria o de estudar formas de resolver isso de forma definitiva. Talvez realojando essas pessoas numa outra área, construindo unidades habitacionais, onde eles possam sair dessa situação que se renova todos os anos. Eles são vítimas dessa enchente anualmente, né? Então é necessário encontrar soluções mais definitivas. Alguém se feriu? Não há feridos, também não há relatos de desaparecidos, né? E isso é um ponto positivo. A gente também tem entrevista com um dos moradores que acabaram sendo bastante prejudicados por conta dessa enxurrada no domingo, e a gente vai ouvir junto, olha só. A área pegou tudo de surpresa. Foi um mito. Veio de repente a água. Eu, nesse momento, eu estava dormindo, só que o rapaz me chamou. Eu pulei da cama, já pediu dentro da água. Eu fui, a água estava batendo no meu peito já. E aí? Eu fui correr, socorreu a menina, também estava desesperada lá perto dentro da minha casa, a minha vizinha, estava esperando, servi ela também. Era 7 horas quando o moleque ligou do serviço para mim, lá em casa não estava enchendo. Quando eu acordei para atender o telefone, a água já estava pro meio. Eu estava deitada, dormindo. Ainda não tinha jeito de fazer mais nada. A enxurrada aqui estava um desordem. Como é olhar para isso aqui? Deus me perdoe. Triste, insuportável de ver. Que a gente demorou para construir com o suorzinho da gente, vim para abaixo. Roupa delas, coisas dos meus filhos, não ficou com nada. Mantimento, nada. Sobrou nada? Nada. Só nós mesmo, graças a Deus, que é o mais importante, né? Olha só que a gente está vendo aqui agora, é uma família, está levando uma marmita para casa, é o apoio da população em meio à tragédia, em quem está sofrendo, olha ali, ó, tem gente ajudando. Eles estão levando marmita, justamente porque não tem como fazer comida em casa hoje, viu? Aquele rapaz, inclusive, ó, de camiseta vermelha, a mãe dele estava em casa sozinha durante a enxurrada, ela foi uma das pessoas que foi retirada com a ajuda da retroescavadeira. Dentro de casa, eles não estão conseguindo utilizar nada, porque a água tomou conta, inclusive, da geladeira dela. Toda a compra foi por água abaixo, literalmente, perderam tudo. Nesse local, inclusive, vocês podem ver a situação que está o asfalto, porque a enxurrada aqui também levou embora o asfalto. Dá pra gente ter uma ideia da força toda com que essa água veio, juntando, né, água e terra para dentro dos imóveis. Deixa eu ver se ele fala comigo, deixa eu dar um sinal para ele vir aqui, por conta dessa ajuda que é muito importante.
Liz, desculpa te incomodar, eu sei que você estava levando ali. É o pessoal que está ajudando com as marmitas, né? É, isso. A gente está ajudando a distribuir pro pessoal aí na rua. Você está ajudando a levar para as casas? Isso. Então o pessoal está limpando, então nós já está ajudando eles a levar. Então, você está ajudando porque a sua mãe também precisou, né? Precisou de ajuda. Nós terminou de limpar a nossa casa agora ali. Agora ajudar o próximo nas vizinhanças. O que passa na sua cabeça depois de uma situação como a de ontem, que você teve que socorrer a sua mãe e hoje as pessoas estão se unindo para umas ajudarem as outras? Mostrar a união de todos. É foda, a gente luta, conquista as coisas, vê uma coisa da natureza e leva tudo. Mas é coisa da vida. Agora vocês estão precisando muito de ajuda também, de outras coisas. É, a gente precisa de ajuda, móveis, molhou tudo, a gente perdeu bastante coisa. Muito obrigada, viu? Obrigada e bom dia para você. Parabéns pela atitude de vocês. É isso, eles sofreram e também estão ajudando. Então as pessoas daqui precisam de roupas, precisam de água potável, de calçados, de móveis e tudo isso está se concentrando nessas escolas e igrejas onde as doações estão sendo recebidas justamente para distribuir para esses moradores que estão precisando muito. Daqui a pouco, Vanessa, tem reportagem completa, só digo para você que o dia aqui é muito difícil e as cenas que a gente viu, tanto nas imagens como que a gente está vendo aqui, dói o coração, mas por outro lado, também afaga o coração, que é ver esse tipo de atitude. Pessoas ajudando em meio a tanta dificuldade. Com certeza, é o lado bom que a gente consegue enxergar, né, Kathleen? Além do fato de ninguém ter realmente se ferido, a gente viu que temporada difícil, aliás, essa, né? Quanta gente ficou ferida, morta lá em São Paulo. Então aí pelo menos a gente tem o alívio de ver as pessoas bem e contando com a solidariedade dos outros. A gente volta contigo daqui a pouco. Kathleen, agora a gente vai ver como é que os radares do CIMEPAR registraram a chegada de toda essa chuva a Bandeirantes. Ali por volta das 3h30 da manhã desse domingo, a gente vê essa mancha colorida que indica a chuva passando exatamente ali sobre o município. A cor amarela indica chuva moderada, mas veja que no meio tem uma mancha vermelha e é essa que indica a chuva mais forte. Às 6 horas da manhã, 5h30 até, essa chuva já estava indo embora, mas como a gente viu, ela foi suficiente para dar o gatilho, né, para o transbordamento da barragem e para todo esse transtorno. Vamos falar do tempo agora, né? Mas antes da previsão, eu quero te mostrar que a noite de ontem também foi marcada por muitas descargas elétricas em Londrina e região. Nós temos registros feitos de vários pontos da cidade. Esses aí são da telespectadora Terezinha Moita, que mora no centro aqui de Londrina. Do apartamento dela, ela flagrou as descargas elétricas iluminando o horizonte. A gente tem imagens feitas também pelo Aloísio Pascoal, lá na Gleba Palhano. Era um relâmpago atrás do outro. Dos prédios mais altos dá para ver bem, né, esse fenômeno, que também foi registrado, olha só na outra imagem, pela Júlia Presoto, que mora numa casa. Registrou lá da rua dela, em Arapongas, os relâmpagos. Já a nossa editora, a Kátia Peruzzi, também gravou imagens aqui da zona oeste de Londrina. E aí eu te explico que esse tipo de descarga elétrica, ele ocorre dentro das nuvens de tempestade. É diferente dos raios, que são aqueles que tocam o solo. E esse é um fenômeno muito comum nas estações de calor, primavera, verão, porque quanto mais quente o ar, mais leve ele fica e tende a subir mais rápido para a atmosfera. Ali ele encontra temperaturas mais frias, forma gotículas de água, elas se transformam em partículas de gelo que se chocam dentro das nuvens, gerando toda essa eletricidade. Agora mais um registro feito pelo nosso diretor Daniel Silva, lá da Zona Norte, toda a nossa cidade coberta pelos olhares atentos dos telespectadores e dos colegas. E segundo o CIMEPAR, foram registradas ontem, só aqui em Londrina, um total de 137 descargas elétricas, um número bastante elevado, né? E, gente, essa é mais uma semana que começa com muita instabilidade. E a gente tem vários sistemas atuando para isso. Tem circulação de ventos aliada a essa baixa pressão aqui bem na costa do sul do país, mais um corredor de umidade que está vindo da Amazônia, um cavado meteorológico, que são aqueles ventos em turbilhão, e ainda um vórtice ciclônico nos altos níveis da atmosfera. Como é que a gente traduz tudo isso? Prato cheio para provocar chuva. Por isso que a gente tem pancadas ainda de intensidade moderada a forte, esperadas principalmente aqui do leste do Paraná até a região norte. Elas podem vir acompanhadas de ventos fortes de até 60 km por hora e até granizo em alguns pontos, além, claro, de deixar altos acumulados de chuva, o que preocupa bastante. Apenas o sudoeste, esse pedacinho aqui, que tem previsão de sol e tempo firme.
Vamos ver o que está previsto para Londrina hoje, né? Aqui está marcando que já começou com chuva, mas a gente viu até o tempo bastante firme agora cedo, então contrariando a previsão. Mas o calor, esse realmente deve vir, porque a gente já estava agora há pouco com 28 graus, temperatura pode bater nos 30 à tarde e à noite também, né? Abafada, deve ser como ontem. Possibilidade de chuvas e raios também vindo aqui para Londrina. E eu separei hoje para vocês também uma tela de Bandeirantes, né? Porque o pessoal lá está bem preocupado, com certeza, querendo saber como é que fica o tempo. Agora de manhã, a gente viu até nas imagens, né, no link aí da Catholic, que o tempo está mais firme, mas para hoje, à tarde e à noite, ainda pode ter chuva em Bandeirantes, de um volume, por enquanto, bastante pequeno, principalmente comparado com tudo isso que a gente viu, 6 milímetros e bastante calor, 32, 33 graus hoje. Daqui a pouco, mais detalhes da previsão para os próximos dias. Vamos falar de trânsito agora, porque 3 acidentes graves foram registrados neste fim de semana, no mesmo trecho da PR-445. Graves mesmo, em 2 desses acidentes, pessoas morreram. Aqui com a gente hoje temos o prazer de ter Daniele Souza também. Muito boa tarde para você, Dani. Conta pra gente como é que foram esses acidentes. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É um prazer estar aqui com você hoje, Vanessa, mas infelizmente também para trazer notícias ruins, né? Foram 3 acidentes separados por pouco mais de 1 hora de distância entre eles e também poucos metros de distância, né? Todos eles aconteceram ali perto da Universidade Estadual de Londrina, naquele trecho da PR-445, que também é próximo ao centro de distribuição dos Correios. O primeiro deles aconteceu no sábado à noite por volta das 9 horas da noite. Uma Saveiro e uma moto, eles seguiam de Cambé para Londrina e chegaram nesse trecho, houve a batida. A moto bateu na traseira dessa Saveiro e o motorista acabou fugindo. O motorista da Saveiro abandonou o próprio carro e fugiu. O SEAT foi chamado para atender o motociclista que estava em estado grave, mas infelizmente ele acabou não resistindo e faleceu ainda lá no local, dentro da ambulância. Ele tinha 34 anos. 50 minutos depois, também no mesmo trecho, um pouquinho mais adiante, a 200 metros de distância, mais uma vez uma caminhonete e uma moto. Eles seguiam também nesse mesmo trecho, o caminho de Londrina, quando a moto bateu na traseira dessa segunda caminhonete. O trânsito naquele momento estava bem parado no local, justamente por conta do acidente que eu comentei anteriormente com você. Nesse caso, o motorista de 30 anos também morreu no local, viu? Depois, às 10h25 da noite, um terceiro acidente. Esse a 100 metros desse último que eu comentei com você. Todos ali na região da Central dos Correios, todos ali pertinho da Universidade Estadual de Londrina. Nesse caso, o carro e a moto seguiam no sentido contrário. No outro lado da pista, seguiam sentido ao patrimônio da Varta. Nesse caso, motorista e passageiro do carro não ficaram feridos, motociclista e a passageira da moto ficaram feridos e foram encaminhados para o HU, mas graças a Deus, com ferimentos leves. Nesse caso, foi com um pouco menos de gravidade, viu, Vanessa? Obrigada, Daniele Souza, aí trazendo informações de tantos acidentes. Essa região ali da UEL é muito perigosa e não se justifica, né? Embora seja uma rodovia, as pessoas desenvolvem um pouco mais de velocidade, é uma via em plena área urbana, as pessoas tendo cuidado, dá para evitar esse tipo de acidente, que infelizmente tem sido muito frequente. Eu te convido a participar também do nosso Meio Dia Paraná. Vocês já viram o quanto os telespectadores colaboraram com o nosso jornal hoje, né? Com imagens, com informações. Você também, a gente está aguardando a sua mensagem com opiniões sobre as notícias que a gente expõe aqui, também sempre trazendo imagens do tempo, do seu bairro, enfim, sugestões de reportagem. A sua participação é para lá de bem-vinda por aqui. A gente está falando de trânsito, ele fica muito mais perigoso com condições de chuva. Na Zona Norte, por exemplo, a gente tem visto outro problema recorrente, que é ali na estrada da Perobinha. Ela fica cheia de lama e aí começam a chegar as notícias de quedas de motociclistas. A Mônica Dal foi para lá hoje conferir essa situação. E, Mônica, o que não faltou ali foi reclamação, inclusive flagrante hoje, feito por vocês, né? Pois é, Vanessa, uma situação que deixa todo mundo indignado. Quando eu e o Alceu Nascimento chegamos por lá, nós ficamos por 10, 15 minutos e nesse curto período, 2 motociclistas caíram, escorregaram, né? A moto não aguentou ali a situação da lama que se espalhou pela via e aí
acabou levando essa pessoa para o chão. Um deles ficou bastante sujo, né, porque caiu numa grande quantidade de lama. O outro, a gente até conversou com ele ali perguntando se machucou, ele disse que estava tranquilo, mas a gente flagrou o momento exato que ele caiu. Estávamos conversando com outro motociclista quando a moto ali não aguentou aquele asfalto bastante liso e acabou caindo. Até uma motorista parou para ajudar, para levantar ali a moto, ele também conseguiu levantar porque essa pessoa estava indo para o trabalho. Então imagine a situação, né, Vanessa? Você está indo para o trabalho, leva um tombo, né, cai dessa forma e ainda tem que chegar lá na empresa bastante sujo por causa de irresponsabilidade do poder público, que é muito triste para esses moradores, essas pessoas que passam pela Estrada da Perobinha. Só para a gente identificar esse ponto que nós estávamos, a Estrada da Perobinha, né, um nome popular, é a continuação da Avenida Saúl Elquinde, é um acesso importante para as indústrias, para a Zona Norte e também para a cidade de Cambé. Então é um ponto de grande movimentação. Nós conversamos com algumas pessoas, motociclistas principalmente, que relataram o seguinte, que ontem, por conta daquela quantidade de chuva, a situação já ficou caótica, porque aquele ponto exato que nós acompanhamos ficou cheio d'água. Aí mesmo com o sol saindo, a lama ficou bastante presente e bastante grossa, como não houve limpeza, aí era todo mundo passando no maior cuidado, como a gente vê aí nas imagens. Carro passando devagar, motociclista às vezes muito rápido, mas quando percebia ali o perigo, já dava uma reduzida na velocidade para não cair, não ter problemas. A gente vai ouvir agora algumas entrevistas que nós pegamos ali, conversamos com essas pessoas, até mesmo com um desses motociclistas que acabou caindo. Vamos ouvir. Difícil, muito difícil, é muito liso, mas fica como se fosse um sabão mesmo. Um sabão mesmo, uma pendinha, uma acelerada, um freadinha que dá, ela já cai. A gente viu que até devagar ali aquele moço que caiu é difícil. É até devagar, porque daí você tem que dar uma aceleradinha para ela andar e ela joga de lado. É um absurdo isso, né? É um absurdo, porque às vezes a gente está indo trabalhar, está com pressa e acontece esse tipo de coisa. Ela desliza, né? E a moto, pneu fino, mas graças a Deus daí a gente tem que equilibrar e passar, mas é muito perigosa. E você estava falando que ontem estava pior? Ontem estava pior, porque estava cheio de água, porque estava vindo a água de lá, ó. Ali abriu uma valeta ali e aí a água estava vindo, porque foi uma chuva bem forte ontem. Então assim, tem que, sei lá, fazer valeta, alguma coisa para parar a água para não vir para a rua. Ali naquela região há algumas propriedades rurais e com essa grande quantidade de chuva que caiu na nossa cidade ontem, né, mais de 32 milímetros, essa lama foi escorrendo para o asfalto. Outro agravante nessa situação. Nós questionamos a prefeitura aqui também para saber se há alguma solução para esses moradores, se pelo menos uma limpeza pode acontecer ali para evitar mais acidentes. Mas estamos esperando essa resposta ainda, Vanessa. Claro que o espaço aqui do Meio Dia Paraná está aberto para uma resposta, não para a RPC, não para o Meio Dia Paraná, mas sim para esses moradores da Zona Norte, a maioria deles que utiliza esse caminho. É isso, Mônica, e é o que você falou, a limpeza é o mínimo, mas o pessoal espera uma solução mais efetiva para que toda a chuva, por menor que seja, não provoque tanto transtorno e perigo até para a vida. A gente tem uma mensagem, inclusive, que chegou aqui dos nossos telespectadores comentando exatamente sobre isso. A Suzane avisa a CMTU ou a Prefeitura que a Saúl Elquinde está perigosa, muito lisa e difícil de transitar, tem que fazer uma barreira para o barro não descer para a via. Olha aqui a imagem até, não sei se é da própria Suzane, com o pé cheio de barro, acho que é dela mesmo, aqui com a moto. Isso daqui é transtorno, mas também é perigo para quem cai. A gente já viu vários acidentes também lá na Estrada da Perobinha e por isso a gente reforça. O aviso já foi feito, Suzana. Agora a gente reforça aqui que o espaço está aberto, cobrando então o que vai ser feito para melhorar a situação por lá, diminuir todo esse risco. Obrigada pela participação. 12h23, a gente vai agora para um intervalo e a seguir vamos falar da retirada daquele totem de segurança comunitária aqui na Praça Dom Pedro, pertinho da RPC. Muita gente viu ele sendo retirado e ficou curioso para saber o que está acontecendo, até porque foi uma medida bem recebida aí para a segurança.
Vamos falar também da retirada daquele projeto de lei que queria flexibilizar uma lei que já existe, prevendo o plantio de uma árvore para cada carro novo vendido na cidade. A gente também foi atrás de explicações com o autor do projeto. E tem ainda mais reflexos da chuvarada, né, que vem persistindo, vindo aí na cidade. A gente teve alagamentos em Londrina e também em Cambé. Daqui a pouco todos esses detalhes para você. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Meio-dia Paraná já de volta. Muito boa tarde para você que chegou em casa agora, está ligando a TV. Meio-dia e 26. A gente fala de segurança, porque foi retirado aquele tótem que tinha sido instalado na Praça Dom Pedro I, pertinho aqui da RPC, na esquina da Tiradentes com a Maringá. Mônica Dal foi atrás da explicação e conta pra gente por que foi retirado esse tótem, Mônica. Pois é, Vanessa, esse tótem, né, a instalação dele foi tão falada, a gente acompanhou de perto toda a instalação, como que aconteceu, o custo também, que foi alto, mais de R$300 mil, e chama a atenção quando a gente percebe que aquele grande equipamento que ficava o tempo todo monitorando a Praça Dom Pedro e também toda a região desaparece. Por isso que a gente foi tentar entender o que aconteceu. Assim como os telespectadores, os moradores que estão ali perto da Avenida Tiradentes estranharam também a falta desse tótem, porque para eles é um equipamento de segurança. A gente vai ouvir agora relatos de alguns moradores a respeito dessa situação e daqui a pouco eu vou explicar o motivo da retirada desse tótem. A gente destaca também a entrevista do seu Gil. Ele disse que desde que a praça foi inaugurada, os serviços de limpeza estão muito precários. Então ele mesmo arregaça as mangas e vai lá fazer a limpeza, o corte das plantas dessa praça, já que, segundo o seu Gil, há uma falha na manutenção por parte da prefeitura. A gente vai acompanhar essas entrevistas. Volta em segurança, né? Com certeza, hoje pela manhã a gente já teve um morador de rua dormindo aí e a questão é de tempo para voltar, né? Aí volta em segurança, né? Volta os problemas, né? Porque eles ficam abordando a gente no portão do prédio, pedindo as coisas, ameaçando, então fica bem complicado. Desde que foi feita essa praça aqui, a prefeitura nunca mais voltou. Então eu e minha esposa que mantemos limpo, capinamos matos, varemos as folhas. Outra coisa que é ridículo você olhar lá de cima, por exemplo, e ver essa praça aqui virada num lixão. Já que foi despendido um montante de quase R$1 milhão aqui para fazer, então nós temos até por obrigação como cidadão de cuidar da parte pública. Na minha opinião, não compete só ao poder público, mas compete às pessoas, embora a carga tributária que a gente paga é pesada, né? E seria destinado para isso. Mas, independente disso, eu acho que eu estou fazendo minha parte para o bem social. E a gente parabeniza também o seu Gil por esse esforço, né? Ele tirou o sábado dele para fazer essa limpeza. Nós procuramos a prefeitura para entender como funciona a limpeza dessa praça, que a gente lembra aí custou quase R$800 mil a reforma da Praça Dom Pedro. A prefeitura recolhe as lixeiras diariamente, varre uma vez por semana e capina ali a grama a cada 40 dias. Essa foi a resposta da prefeitura. Agora, Vanessa, respondendo a sua pergunta sobre o motivo da retirada desse tótem. Quando esse equipamento foi colocado, uma empresa de Curitiba ganhou a licitação para a instalação. Mas, segundo a prefeitura, uma outra licitação foi feita para que a manutenção desse tótem seja feita. E a gente conversou com essa Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento SA, responsável pela manutenção, e eles disseram o seguinte, que o tótem foi retirado para uma manutenção e atualização do equipamento e que ele vai voltar para lá do mesmo jeito, funcionando da mesma forma, já nesta quarta-feira. Então, daqui 2 dias. Houve uma mudança no software e também na base dele. E segundo esse responsável pela empresa, esse é um trabalho de rotina. Então, uma boa notícia para os moradores que estavam preocupados e procuraram a RPC é que na quarta-feira esse equipamento vai voltar para a Praça Dom Pedro. Uma outra informação, só para quem não lembra, esse tótem, ele monitora aquele local, tem aquele sistema de reconhecimento facial e há um botão nele, que quando uma situação de perigo está por perto, esse morador pode acionar esse botão que a Guarda Municipal vai até a Praça Dom Pedro. Vamos acompanhar, Vanessa, para ver se na quarta-feira esse equipamento bastante caro está de volta.
Com certeza, Mônica. Inclusive, moradores ali ficaram aliviados agora com a tua notícia de que o Totem vai voltar. A gente acompanha, então, quando ele retornar para a praça. Falar agora de um outro assunto que a gente tem acompanhado aqui no Meio Dia Paraná. Na semana passada, a gente mostrou que o Ministério Público recomendou à Câmara de Londrina que os vereadores aumentem o rigor na lei que prevê o plantio de uma árvore para cada carro novo vendido na cidade. Agora, o vereador Jairo Tamura, que é autor do projeto que pretendia flexibilizar a lei, retirou o projeto de discussão. Daniele Souza, aqui de novo com a gente e com a explicação que ela foi buscar com o vereador. Por que essa decisão, Daniele? É isso, Vanessa. Na sexta-feira a gente mostrou aqui no Meio Dia Paraná que a promotora Révia Peixoto de Luna havia considerado esse projeto de lei apresentado pelo Jair Tamura como um retrocesso aqui para a nossa cidade e também que seria prejudicial para o meio ambiente. Segundo ela, deveria ser ampliado esse projeto, deveria ser incluído também as motos junto com os carros e que isso fosse ampliado. Desde 2011, aqui na nossa cidade, a gente tem uma lei que diz, que cada carro vendido deve ser plantada uma árvore e que isso é responsabilidade das concessionárias. Os revendedores consideram injusta essa medida por considerar que outros setores que também têm impacto no meio ambiente não seguem essa mesma regra. Foi então que o vereador Jairo Tamura apresentou um projeto fazendo essa flexibilização. Esse projeto já havia, inclusive, passado pela primeira votação e a gente tem uma arte mostrando o que dizia esse projeto. Ele previa que o plantio poderia ser substituído por uma campanha educativa em valor referente a uma muda com finalidade de preservação e sustentabilidade do meio ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente aqui da nossa cidade se posicionou contra o projeto por entender que o plantio de árvores tem um impacto direto, que seria uma medida mais efetiva para essa proteção ambiental, e que ajudaria muito a reduzir essa poluição causada pelos veículos, Na recomendação enviada pelo Ministério Público para a Câmara, a gente também tem um destaque para mostrar isso, a promotora dizia que fosse feita a substituição do termo carro pelo termo veículo, para que incluísse as motos. Pediu também que a regra fosse válida para todos os carros vendidos aqui na cidade e não só para os que fossem emplacados aqui. Também que a exigência do plantio de árvore não fosse substituída por campanhas educativas, que era a essência do projeto apresentado pelo vereador Jairo Tamura. E também que a regra fosse válida para todos os automóveis novos, todos aqueles vendidos nas concessionárias e que emitem o dióxido de carbono. O vereador Jairo Tamura conversou com a nossa equipe, falou sobre como recebeu essa recomendação, como recebeu também o posicionamento da SEMA sobre isso e falou também sobre a retirada desse projeto de votação. São pontos que eu acho que, se fosse para fazer de uma outra forma, teria que mudar totalmente o projeto. Então, se for para ser feito, então faça um outro projeto em relação a isso, Que esse projeto, então, nesses apontamentos eu vi que seria totalmente mudado, daquilo que era objeto, que era competência para uma lei municipal e também para melhorias na opções nas questões ambientais, mas que a doação da muda ainda continua. Bom, Vanessa, o vereador também ressaltou que ele achou importante tanto a participação da SEMA quanto os apontamentos trazidos pelo Ministério Público. Ele disse também que foi importante para eles analisarem todos os dados referentes à poluição, para que sejam feitas maneiras efetivas de combater isso aqui na nossa cidade e que agora definitivamente retirou esse projeto de pauta. Então, Vanessa, a partir de hoje, continuamos então com a lei que está em vigor desde 2011, ela segue valendo aqui na nossa cidade. Muito obrigada, Dani, pelas informações. Lembrando que todo cuidado com o meio ambiente também serve para ajudar a evitar transtornos quando vem chuvas fortes, O meio ambiente tem sofrido bastante com medidas tomadas pelo homem. E a gente falou já da chuva em Bandeirantes, ela também causou alagamentos aqui em Londrina. No caso, foi ontem à noite. Quem acompanhou a situação foi a Mônica Dal. Mônica, conta pra gente quais foram os bairros mais atingidos. A gente está vendo já a situação do asfalto aí atrás de você.
É isso, Vanessa. A gente está aqui na Zona Norte, no residencial do Café, na rua Café Bourbon, justamente para entender o que aconteceu aqui na frente da casa da dona Janete. Ela enviou, a gente recebeu, na verdade, várias imagens dos vizinhos também, né, dona Janete? Porque, de acordo com ela, agora toda vez que chove é um tormento por conta de uma obra que aconteceu aqui há alguns meses. Você vai mostrar a situação de como fica aqui depois que a água seca, e a gente também vai ver durante essa reportagem as imagens de quando estava chovendo. Dona Janete, como que está sendo esses últimos meses com essa situação aqui? Depois a gente vai mostrar um outro problemão que vocês estão passando. Olha, é bem complicado, viu? Porque toda vez que chove, é isso que vocês verem, né? Pelos vídeos que a gente enviou. Além do estrago, né? Na rua, a minha calçada está indo embora, como você vê. Para sair com o carro e entrar já está complicado. E a sujeira, né? Não para mais nada limpo. A gente tem cachorro, a gente tem criança, né? A gente tem que sair e entrar, os pés suja tudo, né? Chinelo, a casa, não para mais nada limpo. É um caos. Enquanto o senhor está mostrando e a gente está vendo as imagens, tudo isso que aconteceu, né, dona Janete, foi ontem durante a chuva. Para vocês, agora toda vez que chove está virando uma correria. Toda vez que chove é a mesma coisa. Toda vez que chove pesado é aquilo que você viu. É uma enxurrada que não só para mim, mas pelos vizinhos todos está ficando complicado. Eu ia perguntar justamente isso para a senhora. Na sua casa tem aquele problema lá na frente, mas os vizinhos também estão relatando essa grande quantidade de água, tem até casa sendo invadida. Tem casa sendo invadida, a água desce, sujando tudo, estragando tudo. E tem uma mercearia na esquina ali embaixo que até ela está sendo prejudicada, porque a frente da mercearia dela vira uma lama. Entendeu? A gente está subindo aqui a rua, né, justamente para mostrar esse problema, porque de acordo com os vizinhos, os moradores, uma obra aconteceu aqui, uma obra da Sanepar, e essa obra, né, faz com que a água saia, comece aqui em cima, né, dona Janete? E aí ela desça para as casas. Aqui já é uma região bastante baixa. E, consequentemente, né, por conta dessa obra, a lama vem com tudo, né, dona Janete? Vem com tudo. Do jeito que toda a água desse bairro aqui desce e entra pela cratera e sai na frente da minha casa. Dona Janete, como que tá para manter casa limpa, essa situação? Tá complicado, viu? Tá complicado. Não para mais nada limpo, nada. E a gente que é adulto cuida, né? E criança. Criança não cuida. Criança, aonde tá, né? Tá pisando, não escolhe lugar para pisar, é aonde não para nada limpo. A gente vai entrar aqui pertinho dessa obra, né? Desse buraco aí que acaba causando toda a situação, que, segundo os moradores, é o maior problema, é o que traz a lama para o resto das casas, né, dona Janete? Explica pra gente. Toda a água que ajunta aqui com a chuva desce, que você vê que é tudo baixada, né? E entra ali. E a água que entra ali sai lá. Vamos chegar um pouquinho mais perto aqui, dona Janete? Levando entulho, levando lixo, levando o barro, né? E a água toda que você vê, que está arrancando até o asfalto e a minha calçada. Ó. Não, e a gente vê, dona Janete, que é um buraco bastante fundo, é uma rua residencial muito perto de vocês. Perto de nós, e é o que a gente teme. Ó, pra você ver, tá tirando toda a terra debaixo do asfalto, a estrutura do asfalto tá indo embora. O que vai acontecer? Passa caminhão, passa carro o dia todo aqui. Vai afundar tudo. E o que a empresa explicou para vocês? Que foi necessário fazer essas intervenções por qual motivo? Eles falaram que provavelmente, quer dizer, no futuro vai ser uma água potável, que a Sanepar está trazendo para a gente. Mas, junto com a água, né, que é uma coisa tão, né, essencial para a vida, trouxe junto esse constrangimento para todo mundo, né? Então, o quê? Desde o começo, eles teriam que ter feito um bom serviço, não fizeram. É onde ocasionou todo esse problemão. Dona Janete, obrigada por ter subido aqui com a gente, mostrado tudo ao vivo no Meio Dia Paraná. Ela acompanhou a gente até aqui justamente para tentar resolver esse problema, né, dona Janete? Vamos torcer que isso resolva. A gente te agradece por participar. A gente está com uma resposta aqui da Sanepar, a gente vai ler até para a dona Janete, que está aqui do nosso lado, ouvir o que eles disseram, viu, dona Janete? Em relação à rua Café Bourbon, a Sanepar informa que, em função de obras na região, precisou fazer uma intervenção, uma linha para cravar a tubulação, que evita a abertura de uma cratera maior. E a água da chuva está fazendo o caminho dessa linha. E que serão realizados um desvio e também reparos no local. As obras são realizadas para aumentar a capacidade de armazenamento de água. Mas, dona Janete, eles não deram um prazo ainda. O que a senhora acha disso? Então, eles não deram prazo. Falou que futuramente essa água vai ser uma benfeitoria para o bairro, né? Mas eles não esclarecem nada. Eles vêm, eles filmam, tiram foto, marca, mas não resolvem. E aí, o que está acontecendo? Esse buraco era bem menor. E daqui a um tempo, se eles não... O buraco não é nada, o pior é que está fazendo por baixo da pista, né?
Obrigada novamente, dona Janete. A gente vai continuar cobrando, viu? Para ver se eles conseguem resolver isso aqui para vocês. A gente não faz isso aqui para se aparecer, né? A gente faz isso daqui porque a gente paga todos os encargos, né? Então a gente quer respostas, porque a gente está largado aqui. Não só eu, como todas as minhas vizinhas. Você vê a situação da rua. É constrangedor. Obrigada novamente, dona Janete. Uma boa semana para a senhora, tá bom? Agradeço. E vamos ficar de olho agora nessa situação, cobrar a respeito disso para os moradores. A gente também vai destacar já nesse combo, infelizmente, de alagamentos, a situação da cidade de Cambé, porque os moradores da rua Bento Munhoz da Rocha Neto, localizada no bairro Jardim Castelo Branco, também sofreram com as chuvas. A Viviane mandou essas imagens feitas por moradores do prédio e contou que a chuva alagou a rua e só não entrou nos apartamentos porque eles fizeram uma barricada. Eles reclamam que os moradores ficam presos dentro dos carros toda vez que chove. E os moradores cobram da prefeitura e da construtora dos prédios os reparos nas galerias pluviais. Vamos ouvir uma entrevista dessa moradora. Olha as coisas aqui, olha aqui, ó. Sem condição, olha aqui, ó, os carros. Tudo alagando. Bom, a gente tem respostas aqui. Primeira resposta da Prefeitura, que falou que a situação é agravada pela duplicação e construção de condomínios e que a terra antes dos condomínios absorvia água. Isso agora não acontece mais. A Prefeitura disse ainda que estão fazendo estudos para reestruturar a cidade e a região está contemplada. Também temos a nota da construtora, a Iticom, que vem esclarecer nessa nota aos moradores do Solar de Capri, que é esse empreendimento, que o alagamento ocorrido no estacionamento foi causado por problemas na galeria pluvial da via pública em função das fortes chuvas e que ressaltam que todo o sistema de drenagem da área interna do condomínio está em perfeito funcionamento. Porém, conforme esclarecido, o funcionamento irregular da galeria traz uma sobrecarga à atividade do condomínio e que eles esperam que o problema seja resolvido rapidamente e que reafirmam o compromisso da construtora com os moradores. Outra situação para a gente ficar de olho, Vanessa. Obrigada, Mônica. A gente fala, né, de uma maneira geral, a chuva provoca alagamentos, mas deu para ver aí que a culpa não é toda da natureza e não é possível que tenha que se justificar sempre esses estragos com uma obra. Você tem que conciliar a obra que vai trazer um benefício no futuro para um bem-estar mínimo hoje, né, Mônica? Obrigada para você também, para os telespectadores que participaram aí com a gente. A notícia que eu vou dar agora parece até ironia, né, depois de ver tanta água, mas vai faltar água amanhã no Jardim Londrilar, no Lago Parque e no Jardim Petrópolis 2. É que a Sanepar informou que vai fazer obras na rede de distribuição. O trabalho vai ser feito das 8 da manhã às 6 da tarde e a previsão é de que o abastecimento volte ao normal a partir das 7 horas da noite de forma gradativa. Falar do vestibular da UEL, que rolou nesse último fim de semana, ontem, né? Foi a primeira edição que voltou a ser feita em 2 fases, depois de 2 vestibulares em fase única. E o que chamou a atenção foi o índice bastante alto de abstenção de pessoas que se inscreveram, mas não foram fazer a prova. Pouco antes da 1h da tarde, o campus da Universidade Estadual de Londrina registrou um trânsito mais carregado, porém com filas menores de veículos do que o que foi visto em anos anteriores. À 1h20, a área de acesso aos locais de prova foi liberada. Entre tantos candidatos, houve quem estivesse prestando a prova com menos pressão do que os demais. Medicina, mas é treineiro ainda. Da próxima vez, que já vai estar valendo para mim, eu já vou ter uma média de como que eu fui. Biblioteconomia, porque tem as mesmas específicas de direito e ano que vem eu vou prestar para direito. Houve também quem estivesse prestando o vestibular para ingressar em outra profissão. Medicina. Eu já sou enfermeira e vou prestar medicina agora. Fui vendo ao longo desses 8 anos na minha profissão que eu queria mais, assim, e aí eu gosto muito da medicina e resolvi prestar. Já era um sonho antigo. Esse candidato mais experiente não deseja mudar de área, mas sim buscar mais conhecimento. Filosofia. Para entender esse contexto do país, mundo, né? Como está o mundo hoje. Vamos entender um pouquinho isso, colaborar com o conhecimento. Quem já prestou o vestibular mais de uma vez estava se sentindo preparado no meio de Presidente Prudente, interior de São Paulo, e chegou preparado para a espera de até 4 horas. Já não somos marinheiros de primeira viagem. Na primeira viagem você sofre,
mais do que não sei o quê. Na segunda, terceira, você já começa a ver como que as coisas se andam e caminham, né? Agora a gente traz cadeiras, se vai ficar tarde, fica tarde. Ali no carro tem um fogãozinho assim, fazer um cafezinho. Já está bem mais para frente agora. Não basta ser pai. Acompanhe o seu filho, porque esse é o momento mais emocional que precisamos estar ao lado deles. Tá certo? E você estar ao lado de um filho nesse momento que mais precisa é tudo na vida. Depois de 2 edições em fase única, a universidade voltou a aplicar a prova em 2 etapas. Além de Londrina, o exame também foi aplicado em Curitiba, Guarapuava, Cascavel e Umuarama. A organização registrou uma taxa de abstenção de 36% nesta primeira fase. Dos quase 21 mil inscritos, 7.628 estudantes não compareceram aos locais de prova neste domingo. Lógico que não é o que nós esperávamos, nem queríamos, né? Nós temos um número de estudantes que fizeram a prova, que são mais de 13 mil candidatos, né? Então, é muito superior a outras universidades, aqui no próprio Paraná, em número de inscritos. Eu acho que isso também é um fator que a gente tem que abordar. A reitora da universidade explicou que outros setores da sociedade também precisam se organizar para que os jovens voltem a se sentir atraídos pelas universidades. E aí a comunidade, ela é muito importante, né? Porque nós precisamos recompor a expectativa do jovem e a possibilidade dele sonhar com um curso superior, mas um curso superior que venha provocar alguma mudança, uma mudança positiva na sua vida e na possibilidade de inserção no mundo do trabalho. É isso que nós esperamos. O resultado da primeira fase da UEL será divulgado no dia 20 de março. Quem passar dessa etapa faz a segunda nos dias 2, 3 e 4 de abril. O resultado da primeira fase do vestibular vai ser divulgado no dia 20 de março, às 5 horas da tarde. A segunda fase do vestibular da UEL vai ser nos dias 2, 3 e 4 de abril. Nessa etapa vão ser feitas as provas de línguas, literatura, também a prova discursiva de conhecimentos específicos e a redação. Na semana que antecede a segunda fase, a gente vai ter mais dicas na nossa série Prepara para os Vestibulantes. Agora a gente vai para mais um intervalo. A seguir a gente volta a Bandeirantes para mostrar a situação de calamidade pública lá na cidade após o transbordamento de uma represa, né? Muita chuva por lá. Imagem ao vivo agora do Trevo Cataratas, lá em Cascavel. Região oeste é uma das que tem previsão de tempo mais firme hoje e amanhã, mas mesmo lá, olha só como tem várias nuvens no céu. A gente volta já já, nem sai daí. Estamos de volta e já para falar de novo do alagamento que provocou muitos transtornos, perdas para moradores lá de Bandeirantes. Imagens que você está vendo aqui, né, que impressionam bastante. A Kathleen Tanan está ao vivo de novo com a gente com as últimas informações. Kathleen, é bom ver esse tempo mais firme por aí, mas preocupa. A gente viu que tem chuva também vindo, né? Com certeza, Vanessa. E vou confessar uma coisa para você. Aos pouquinhos o vento vai mudando por aqui. Apesar da cara do céu não ser de chuva, a gente vai sentindo que o vento vai mudando e pode ser sim que essa água chegue. Mas a gente espera, de fato, que esse vento mude de direção, viu? Porque os moradores precisam de um bom tempo, de tempo firme para conseguirem organizar as coisas por aqui. Nesse momento, por exemplo, a situação da cidade está um pouco mais tranquila, no sentido que os moradores deram uma parada na limpeza, na organização, para almoçarem, né? Lembra que a gente mostrou que o pessoal estava doando marmita, então agora eles pararam realmente para comer, para irem até os abrigos também, onde eles estão servindo almoço, para darem uma descansada e voltarem à tarde. O pessoal da Defesa Civil também, que estava fazendo um levantamento, agora deu uma parada, mas a gente tem uma nota aqui da Defesa Civil do Estado. Uma equipe da Defesa Civil do Estado está aqui em Bandeirantes, fazendo alguns levantamentos importantes, porque a cidade está em situação de emergência. E a Defesa Civil informou o seguinte, que estão vindo já para cá e devem chegar ainda hoje, colchões, kits dormitórios, cestas básicas, kits de limpeza e também álcool em gel para ajudar essas famílias. Além disso, medicamentos também estão sendo enviados aqui para a cidade. Um trabalho bastante importante também é um levantamento que a equipe da Defesa Civil está fazendo para elaborar uma documentação que permite que a população mais afetada acesse com mais facilidade os recursos financeiros tanto do Estado como do governo federal, para que eles possam receber, né, essa resposta, terem de volta a estrutura que eles acabaram
perdendo. O município já falou no aluguel social que pode ser pago a esses moradores, mas o governo do estado faz então esse levantamento para que aqueles moradores que foram mais afetados tenham acesso aos recursos disponíveis numa situação como essa. Nós preparamos uma reportagem com entrevista de moradores hoje pela manhã desse trabalho que está sendo feito por aqui e também relembrando o que aconteceu nesse domingo, que geraram as consequências que a gente acabou citando, né? De pessoas que acabaram perdendo parte de suas casas, que perderam carros, móveis e que enfrentam uma situação muito difícil em 14 bairros aqui de Bandeirantes. Olha só. As áreas mais baixas da cidade de Bandeirantes foram tomadas por uma enorme quantidade de água. A prefeitura fala em 14 bairros com 270 famílias prejudicadas, a maior parte na área urbana. Tudo isso em pleno domingo, quando o descanso deu lugar ao desespero. Em pouco tempo, aproximadamente 150 milímetros de chuva fez transbordar 2 ribeirões da cidade. A população perdeu carros, móveis e documentos em meio à enxurrada. Teve gente que ficou ilhada e dependeu de retroescavadeira para sair de casa. Dona Roseli foi uma delas. Estava sozinha na hora do susto. Eu saí na maca, porque na enxurrada não tinha jeito de passar, não. Eu montei em cima e saí com os gatos e os cachorros. Se não fosse assim, não conseguia sair de casa? Não, a enxurrada estava demais. Nas paredes e até na geladeira, dá para ter ideia da altura que a água alcançou aqui dentro. Prejuízo enorme para quem precisou parar de trabalhar por questões de saúde. Sobrou alguma coisa que dá para reutilizar? Não dá nada. Dá nada, vai ter que jogar tudo fora. Tem vida para conseguir voltar a viver, né? Opa, o importante é isso, né? Agora, móvel nem cortar de outro, né? O asfalto bem ao lado da casa dela foi destruído com a força da água. Em alguns imóveis, paredes e muros também não aguentaram. Para enxergar o interior da casa da Daniela, a gente está entrando pelo terreno do vizinho dela. E como é possível isso? Porque parte da casa dela caiu. Então é só daqui que a gente consegue ver, justamente porque o restante está interditado. Ainda há risco de queda. Daniela está aqui e vai explicar para a gente justamente o seguinte. Essa parte que está no chão, o que era? Aqui era meu quarto com a minha menina, ali era dos meus meninos e ali era a minha sala. A Daniela estava em casa com a família quando tudo veio abaixo, mas ninguém se machucou. Quando estava só chovendo, estava normal. Aí do nada, saímos para fora, a chuva já começou a arrombar tudo. Aí o meu marido, que é o pai da minha menina, né, pegou, veio ajudar nós, passou ela pela janela, o meu menino, e me jogou pela janela, né, ficou na laje do meu irmão. Esperando ajuda? Sim. Daí, como a minha casa caiu, balançou a casinha dele lá, daí né, começou a ficar desesperada. O trator veio e tirou nós por cima lá com a escavadeira. Eles moram na Vila Bela Vista, uma das mais prejudicadas de Bandeirantes. São vizinhas do seu Floriano, jardineiro que perdeu muitos móveis e ainda teve todo o salário levado pela água. Agora depende de doações. Felizmente, encontrou um pouco de apoio rápido nesta escola municipal perto de casa. Aí eu vim buscar, tomar um café de manhã, que eu dormi lá embaixo, lá. E eu vim tomar um café aqui e me mandou vir aqui. Buscar pegar uma roupa também, um calçado que seja aí. Minhas coisas lá dentro de casa morreu tudo. Tá tudo molhado. Estamos recebendo a doação de muitas roupas e hoje nós estamos fazendo o processo de separação. Vai ter o almoço hoje novamente para aquelas famílias que não têm, que estão desabrigadas, né? Muitas preferiram ficar na casa de parentes, mas nós estamos atendendo todas aquelas que estão vindo nos procurar. Seu Hélio soube da necessidade dos moradores pela TV e mobilizou um grupo de amigos para ajudar. Como você falou de manhã no jornal, que a moça falou que precisava de água. Eu falei, então vamos fazer uma parte, vamos comprar um pouco de água e um pouco de material de limpeza. A gente já sofreu com isso. Não é por mim, é pelas famílias que estão aqui. São pessoas que perderam a casa, perdeu tudo que tem dentro da casa. A assistência tem sido dada em várias escolas da cidade, que hoje estão com aulas suspensas. Esse abrigo é provisório, somente para o dia de hoje. Nós já estamos encontrando soluções mais assim a curto e médio prazo, né? Para que eles possam ser transferidos para outras unidades. Nós temos uma cozinha municipal que vai absorver essa produção da alimentação para os outros dias.
Ainda segundo o prefeito de Bandeirantes, apesar dos enormes estragos, ninguém ficou ferido e não há relatos de pessoas desaparecidas. Sobre os imóveis atingidos, ele informou que estão sendo avaliados por engenheiros do município. O decreto de calamidade pública que nós baixamos, ele permite o aluguel social. Então nós vamos disponibilizar aluguel social, nós vamos promover o alojamento dessas pessoas, né, da melhor forma possível. Como é olhar para isso aqui? Deus me perdoe. Triste, insuportável de ver que a gente demorou para construir com o suorzinho da gente vir para abaixo. Roupa delas, coisas dos meus filhos, não fica com nada, nada. Só nós mesmo, graças a Deus, que é o mais importante, né? Com certeza. Diante de toda essa destruição, ninguém ficou ferido, não há relatos de desaparecidos, as pessoas estão bem, mas o prejuízo é muito grande. Inclusive, a gente veio agora para a Casa do Céu Aparecido, porque os moradores, eles deram aquela pausa que eu falei no trabalho, mas a prefeitura continua ainda com algumas equipes fazendo um trabalho de limpeza em algumas casas onde ainda há muita lama. O Marcelino vai entrar comigo aqui para mostrar justamente, olha só, tem 2 funcionários aqui fazendo justamente esse trabalho de tirar a terra, tem bastante água aqui dentro, que é essa água que eles estão jogando para fazer a limpeza. Os móveis do Céu Aparecido, ó, tem uma coisa em cima da outra justamente para ver se dá para utilizar o que ficou ainda dentro da casa dele. É um trabalho que ainda leva bastante tempo, justamente porque para secar demora. Agora tem sol, mas se a chuva vier, aí sim dificulta bastante a vida deles. Inclusive, a gente vai ver que dá para... Vamos tentar ir pela outra porta aqui, só um pouquinho. Mostrar do outro lado. Ao vivo é assim, gente, só um pouquinho mostrar para vocês, nessa outra porta, que vai dar para ver a marca de até onde a água chegou aqui na Casa do Céu Aparecido. Dá uma olhada nessas paredes, olha só, é toda a marca da terra, lama mesmo, né? Água e terra que acabaram entrando aqui. Depois que os ribeirões transbordaram com muita chuva em um curto período de tempo, aí acabou invadindo todas as casas desses 14 bairros e todas as casas mesmo, algumas numa quantidade um pouco maior, outras um pouco menor. Aqui na Casa do Céu Aparecido foi bastante difícil, ele está contando com ajuda. Muito bom ter a ajuda desse pessoal, né, Céu Aparecido? É. O senhor está bem? Tá bem. Foi mais o susto, né? Foi mais o susto. Perdeu muita coisa? Perdi tirar a mudança aqui tudo, jogou fora, né? Perdeu todos os móveis? É só que a geladeira ali, aqui salvou, e ali é a televisão, né? Agora vai ter que trabalhar de novo para conseguir tudo e também contar com doações, né? É verdade. Que bom que o senhor está bem. Tô bem. Céu Aparecido. A gente encontrou ele hoje de manhã, ele estava junto com outro amigo dele tomando café lá numa escola municipal e eles mesmo passando por um momento desse, falando, ainda bem que a gente está bem, eles estavam fazendo brincadeiras, sorrindo. É difícil de entender até, né, Vanessa, como as pessoas no momento desse conseguem tirar esse fôlego de conseguir fazer, dar um tom até de um pouco de... mais leve, né, no momento como esse, porque é muito difícil. E assim, o pessoal está tentando ajudar de todas as maneiras, o pessoal da prefeitura, o pessoal que é morador aqui da cidade, para fazer com que tudo isso passe. E a torcida, claro, é que essa chuva, se vier, ela venha de maneira mais branda, realmente, venha numa quantidade menor, para que os moradores consigam fazer o trabalho que eles precisam por aqui. Já falei da resposta do governo do estado, prefeitura também fazendo esse trabalho de assistência aos moradores, nas escolas e nas igrejas aqui de Bandeirantes. A informação é que amanhã as aulas já devem voltar ao normal, porque a prefeitura vai disponibilizar outros locais para assistência da população aqui de Bandeirantes. Obrigada, Kathleen, por toda essa cobertura. A gente torce realmente para que o tempo colabore e vamos já trazer então os detalhes da previsão do tempo agora. Felizmente tem mais chuva ainda vindo por aí. Te mostro aqui o panorama do estado para vocês verem que são chuvas espalhadas realmente por todo o Paraná quase. Cenário bem parecido com hoje. Essa faixa aqui no sudoeste, pega ali Foz, Fronteira, é a que ainda pode ter um pouco de sol. Nas demais, a gente pode ter chuva ainda com chance de temporais, chuva bastante carregada aqui no nosso estado, principalmente na nossa região. A gente está na rota das chuvas. Detalhes aqui também das cidades, pertinho de Londrina, Jacarezinho, 31 graus, Bandeirantes,
atingida pelo todo esse transtorno, 33 graus, Cornélio 30, e todo esse calor, ele também contribui para acentuar as instabilidades. Vou te mostrar aqui também qual é a tendência para os próximos dias, né? Semana começando, a gente já se pergunta, vai continuar essa chuva? E, infelizmente, é o que a gente vê, olha só no radar, até quinta-feira, chuva com possibilidade de raios, vindo sim aqui para Londrina. Esse é o cenário que também vale para a nossa região, então não pode baixar a guarda não, tem que ficar bastante atento. A gente tem imagens ao vivo agora, vamos dar uma olhada aqui de Londrina mesmo, nesse momento 29 graus na cidade, então o tempo bastante abafado, vai esquentando e, como eu disse, isso também pode contribuir para chuvas. De lá a gente tem uma torre também, né, imagem ao vivo lá de Ribeirão Claro, cenário bonito por lá, 24 graus, mas a gente lembra, né, que com essa instabilidade sempre tem que ficar bastante atento quem vai para essa área de rios, de encostas e similares. E mais uma imagem ao vivo de Ponta Grossa agora para a gente encerrar esse giro pelo nosso estado, agradecendo a sua participação e desejando força aí para todo o pessoal que foi atingido, né, que está sofrendo com os transtornos provocados pela chuva. Obrigada, uma boa tarde, boa semana, até amanhã. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.